Está entrando no ar o quadro Café com a Comunidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Liberdade FM. Eu sou Daniele Reiter e está entrando no ar o quadro Café com a Comunidade deste sábado. Este quadro é um quadro bastante especial em que a gente traz aí representantes da comunidade para fazer algumas reflexões sobre temas pertinentes para a nossa comunidade santelenense, né? De preferência, e hoje eu tenho uma visita super especial. Nós temos visita aqui na Rádio Liberdade. O Flávio Bach, lá do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, veio aqui conversar com a gente sobre a questão da reforma da Previdência e de como que isso vai afetar diretamente os trabalhadores rurais. Bom dia, Flávio. Bom dia, Daniele. Bom dia aos ouvintes da Rádio Liberdade. Essa discussão tem sido aí pauta da sua agenda, né? A agenda está bastante movimentada, não foi fácil conseguir aí um espacinho com o Flávio, mas ele realmente está disposto a conversar com o assunto porque entende a importância dele aí para a nossa comunidade, né, Flávio? Com certeza. Então a gente quer agradecer o convite feito através de vocês aí para estar participando de mais um Dedo de Prosa aí, um debate. Levando informações para as pessoas que nos ouvem nesse momento, e a gente não podemos desligar o foco, tem que ser centrado nesse momento, porque a gente sabe que até maio por aí é para definir essas situações, né? Muito logo então, né? Então a gente está sempre focado. Ontem ainda a gente esteve numa reunião em Vera Cruz do Oeste, e fazendo uma avaliação do que aconteceu no dia 8 em Cascavel e também nos 3 estados do Sul. Então a gente teve a mobilização no dia 8, com uma participação bastante grande também, então a gente não pode estar desligando. Flávio, vamos só ambientar o ouvinte aqui sobre o assunto, o tema em si, né? Existe então aí em pauta uma possível reforma na Previdência que vai afetar diretamente os trabalhadores rurais, né? Isso, Flávio, comenta um pouco com o ouvinte, né? Nós sabemos que Santa Helena, a gente estava até comentando antes aqui nos bastidores, que Santa Helena, 50% da população é urbana e 50% é rural. Ou seja, né, os nossos agricultores, o que a gente chama de colonos, né, o pessoal que vive mais nos sítios, né, que pautam a sua vida, a sua rotina e a sua economia com a lida no campo, é muito grande, né? Esse número de pessoas que vão ser, então, afetadas diretamente com essa reforma na Previdência é muito grande. Flávio, você pode, assim, ambientar o ouvinte em como que funciona hoje essa questão da aposentadoria para o trabalhador rural e como pode vir a funcionar caso em maio, então, isso seja aprovado? Com certeza. Então, você fundamentou muito bem. Nós temos a metade da população ainda no interior do município, graças a Deus que isso acontece. Nós temos uma agricultura bastante diversificada e o nosso município, a maioria dos nossos municípios da região, ela é a base de agricultura familiar. Então, por isso que a gente tem bastante produtores ainda no campo. A sucessão rural aí, ela nos preocupa também, né? Tem que dar espaço para os nossos filhos, para eles continuarem nas atividades ou criando atividades novas. E essa aposentadoria que hoje... explica pra gente como que é hoje, assim. Hoje a gente tem ela na Constituição de 88, ela está lá com a idade das mulheres de 55 anos de idade e homens 60 anos. Uhum. E essa mudança proposta aí, ela é para levar todos para 65 anos, tanto a mulher como o homem. Uhum. Então a gente não quer nenhum direito a menos, não aceitamos nenhuma mudança, porque nós entendemos que desde criança, desde bem novinho, a gente começa a participar com nossos pais nas atividades e a contribuição nossa, ela existe, porque todo produto que a gente vende
é descontado do nosso produto para essa contribuição. Flávio, então, assim, só para entender um pouquinho melhor. Hoje, né, a gente tem, então, as mulheres se aposentam com 55 anos e os homens aos 60, mediante também comprovação, né, de 15 anos, né, de recolhimento, anos. A partir de notas fiscais de venda, de movimentação econômica dessa terra, né? Notas de venda, assim. Até notas de compra também, porque a gente às vezes tem anos que passa por frustração de safra também, né? Às vezes nem acontece venda, conforme a atividade. Então a nota de compra de insumos aí ela também serve para suprir. Ela é uma nota também que a gente paga imposto dessa nota. Claro. Então já é uma situação delicada, né? Já não é fácil, digamos assim, hoje. Mas a tendência, então, se for aprovada essa reforma, a tendência é dificultar ainda mais. Por quê? Porque além de aumentar a idade dessas pessoas para se aposentar, ou seja, tanto homem quanto mulher, 65 anos, né? E também tem que continuar a comprovação, e a comprovação, se não me falha a memória, subiu para 25 anos, né, de comprovação de Isso, inclusive querem, subiu isso aí, e também estão trabalhando, além disso, para contribuir ainda separado do que é descontado do imposto. Então eles querem ainda uma contribuição. E é isso que a gente não pode aceitar de maneira nenhuma. Nós trabalhamos, a federação, a CONTAG e os sindicatos, para que não tenha nenhuma alteração. A gente quer manter da forma que está. Nenhum direito a menos, então. Nenhum direito a menos. Esse é o lema que a gente está trabalhando. Na mobilização a gente fez bastante esse enfoque aí. Dizer também da participação do nosso município na mobilização foi boa. A gente conseguiu levar 3 ônibus de Santa Helena. Deveria ter ainda mais participação, mas de repente vai precisar mais momentos aí a gente quer continuar, eu já falei antes, continuar ligado para que, se tiver que ter mais mobilização, a gente está reforçando e mais participação. Dessas pessoas que nós acompanharam para Cascavel, muitas delas falaram que se tiver que ir para Curitiba ou para Brasília, eles estão dispostos para irem conosco para frente. O que tem sido feito assim nessas reuniões, né? O que é feito, o que é definido, o que é organizado? Se debate o tema, se pensa estratégias? Como é que isso, essas reuniões, para que elas funcionam? Com certeza, a gente debate o tema aí, que nem aí veio diretores da federação também para a nossa região. Faz um documento e envia aos políticos. Praticamente todos os presidentes do sindicato usaram a Câmara de Vereadores, a tribuna, para estar falando para os nossos vereadores, também mobilizando os vereadores e pedindo apoio das câmaras para que se empenham junto aos nossos deputados, estadual, federal, senadores. Algum fala, o estadual não tem nada a ver. Tem sim, porque o estadual vem pedir voto para ele e já pede para um federal também. Então, quem vem pedir voto no interior aqui são nossos vereadores, os candidatos a vereadores. Não quer dizer que seja só os que se elegeram. Os que foram candidatos a vereador, algum deputado veio pedir auxílio para eles também. Sim. Então converse para quem você votou para vereador, para quem você votou para deputado. Às vezes a gente vota e esqueceu até o nome do candidato que votou. Mas conversa com a pessoa que veio te pedir o voto, que essa pessoa vai ter acesso para repassar para frente. Então toda a liderança ela é convocada para estar participando e ajudando a gente para que a gente tenha um acesso maior e consiga o que a gente espera, né? Nós, através da federação, já fizemos vários documentos. No início desse mês ainda a gente teve trabalho em Curitiba, no mês passado também. Foram diretores de sindicato do nosso estado para Brasília, levaram o documento que a federação fez lá e entregaram para todos os deputados. Foram em todos os gabinetes, os deputados do nosso estado e também os nossos 3 senadores. E assim os outros estados também fizeram. Na mesma semana foi entregue o documento a todos os senadores e a todos os deputados. Cada estado fez na sua representação. Flávio, realmente, eu vi aí vários vídeos na internet de reportagens de outros estados, como, por exemplo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, bom, uma série de outros estados, né, em que todo mundo aí está se articulando para, de fato, impedir que isso seja aprovado no Congresso, né? Então, existe
a esperança e a luta para que de fato isso não seja aprovado, né, Flávio? Com certeza, nós temos assim bastante confiante pela mobilização feita, pelo que a gente continua fazendo, que a gente vai vencer. A gente tem bastante senadores já que aceitaram a ideia, bastante deputados. Às vezes a gente em alguns eventos consegue conversar com algum deputado também, sensibiliza ele, explica para ele. Tem deputado que nem conhece a realidade, tem deputado que se elege que não conhece nem a classe do agricultor, do trabalhador. Então a gente tenta sensibilizar eles pela importância e pela necessidade de manter o que a gente tem nessa Constituição de 88. Vai ter que ser uma luta do próprio agricultor para mostrar essa necessidade. Agora, Flávio, a gente retomando um pouquinho esse assunto mais para a questão do trabalhador rural em si, né? Nós sabemos que a lida no campo não é nada fácil, né? É um trabalho difícil, penoso, 24 horas por dia, né? Porque o campo ele não pode esperar, né? A vaca não pode esperar para ser ordenhada, a semente não pode esperar para ser colocada na terra, a irrigação, né, e tudo mais, né? Então, Flávio, você acredita que a nossa comunidade de agricultores de Santa Helena, que tem aí uma tradição, né, de luta, né, e a própria cidade, né, foi colonizada aí por pessoas que vieram com um facão e caçando comida no caminho. A gente conhece bem essas histórias aí, né? Você acredita que essa classe dos trabalhadores rurais, que acordam todo dia cedo e que trabalham realmente na terra, que estão escutando a gente nesse momento, eles estão, assim, conseguindo ter noção do que realmente vai significar a aprovação dessa nova aposentadoria para os trabalhadores rurais? Eu sinto assim, Daniela, um pouquinho de afastamento, um pouquinho de desconhecimento ou de descompromisso com esse assunto. Então a gente convoca que as pessoas se aproximam a nós no sindicato, para realmente estar a par do que está acontecendo. Você falou muito bem aí, ainda no show rural, a gente conversou com o deputado Romã, junto com o produtor de missal e a mulher dele. Muitas mulheres levantam 5 horas da manhã, já vão para a ordenha, e pergunta para essa mulher, muitas vezes 10h30, 11 horas da noite, até que ela vai dormir, até que ela vai descansar um pouco. Então, é uma lida, você falou, em 24 horas, e realmente é assim. A produção ela vai andando, vai girando. Quantas pessoas têm aviário, precisam levantar, tempo de frio, geadas, seca, várias intempéries que acontecem. E o produtor, o trabalhador, ele é um guerreiro, ele não desiste. Então, às vezes, eles ficam um pouco à mercê de informações. Então, a gente pede que venha conversar conosco. Quando vem para a cidade, tira um tempinho a mais e vem conversar conosco. Talvez a porta mais importante depois da casa dele seja o sindicato. Existem bancos, existem hospitais e várias portas, mas talvez a porta mais importante para o agricultor é o sindicato no seu município. Isso aí, então fica o convite aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Helena, para que você, né, que é agricultor, que vive no campo, que entende muito bem a dificuldade da lida diária, né, e que também não só está pensando em si, mas também no futuro dos filhos, e depois do intervalo a gente pode comentar um pouco isso, qual será o futuro do campo se os trabalhadores não tiverem mais o direito à aposentadoria, porque nem todos terão uma aposentadoria integral, né? E só puderem se aposentar aos 65 anos. Eu vou deixar aqui antes do intervalo, Cindy, só uma frasezinha do relator da reforma da Previdência, Arthur Maia, do PPS da Bahia. Ele disse o seguinte: aposentadoria é subsistência, ou seja, só para a pessoa não morrer de fome. Quem quiser ter uma vida melhor deve fazer outro tipo de pensão, né? Então vamos para o intervalo, depois a gente volta aí para refletir um pouco mais sobre isso. Você está ouvindo o quadro Café com a Comunidade. 87,9. Você de ouvido colado no rádio. Com a comunidade.
Muito bem, estamos de volta aqui então com o quadro Café com a Comunidade de hoje, com o nosso amigo Flávio Bach, lá do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Helena. E o nosso tema de hoje é o futuro da aposentadoria dos trabalhadores rurais, aí a reforma da Previdência e o que ela pode impactar no Brasil e na nossa comunidade santahelenense. Flávio, a gente vinha conversando aqui nos bastidores, né? O que será do futuro da nossa classe trabalhadora rural, do agricultor, daquela pessoa que lida com a terra, né? Sabendo que futuramente ele pode vir se aposentar e talvez não também com um salário integral, né? Não com um salário mínimo, né? Ou seja, vir se aposentar com menos de um salário mínimo se conseguir, né? Como que fica a expectativa de futuro do campo, né? Para os filhos desta geração que estão hoje aí comandando os nossos sítios, as nossas chácaras, as nossas pequenas propriedades aqui de Santa Helena. É uma questão delicada, né, Flávio? Com certeza. No dia a dia a gente tem conversa com alguns agricultores, alguns deles falam, eu não vou incentivar para o meu filho ficar aqui. Se ele quiser sair, estudar e arrumar um emprego, deixa que vai. Eu ainda acho que o melhor lugar para se viver é no campo. Eu não tenho dúvida disso. Não tem vida melhor do que a gente viver no campo, na propriedade. Mas também a gente não pode concordar que aceitam e tirar esses direitos que a gente tem. Teve um pai de um filho lá no interior, bem próximo de onde que eu moro. Ele falou assim, o meu filho fala que não vai ficar em casa, que vai estudar, porque lá ele ganha roupa para trabalhar, ganha botina, ganha férias, ganha 13º, quando sair seguro-desemprego e tudo mais. E no campo a gente tem o quê? Então quando tem lá uma aposentadoriazinha, dá para dizer no final da vida, ainda querem tirar esse direito nosso. Então a gente tem uma preocupação muito grande com isso. E o que nós pais, na atualidade, temos que fazer? Nós temos que defender o nosso direito, que nem a gente está fazendo agora, para criar essas crianças que vêm vindo, os jovens que estão aí. Depois lá na frente eles vão questionar o que vocês fizeram por nós, o que vocês fizeram para nós. Então eu acho que é nosso compromisso de estar defendendo, de estar buscando as conquistas. E também eu acho que os pais precisam começar a dar um pouquinho de oportunidade para os filhos, de repente dar espaço ou dar alguma atividade para os filhos começar a pegar gosto pelas coisas, para eles também ficarem na propriedade. Muito bem tocado esse ponto aí, Flávio. Eu já gostaria, inclusive, de fazer um convite para a gente fazer um café com a comunidade aqui, exclusivamente sobre a questão da sucessão familiar, inclusive chamar outras entidades, como, por exemplo, a Igreja, né, Católica, que está aí com a campanha da fraternidade na defesa dos biomas. E quando a gente fala de defesa dos biomas, a gente fala de agricultura familiar. Por quê? Porque a agricultura familiar é aquela agricultura em que realmente a terra é aproveitada para se fazer comida e não produtos de venda, né? Nós sabemos, Flávio, que a agricultura familiar, o que ela significa? Ela significa utilizar a terra para se plantar comida, né? Flávio, a comida que vai parar no mercado, a comida que a gente compra, ela vem da agricultura familiar, né? O que agricultura familiar significa? Porque às vezes parece um conceito, um negócio que a gente que não faz parte da realidade, né? Mas na prática, o que é agricultura familiar? Na verdade, hoje, Daniele, se você for num supermercado, 80% do produto que tem lá provém da agricultura familiar. Eu conheço crianças que vieram passear na minha casa, que moram na cidade, que tomam leite de caixinha, e aí no meu sítio a gente tira leite lá. E aí ele não queria tomar o leite, aí foi questionado da onde que vem o leite da caixinha. Ele insiste que vem da caixinha, que vem da indústria. Ele não sabe, e já está com 8 anos, não sabe que vem de uma vaca, esse leite que é ordenhado por um agricultor familiar. E assim são várias outras situações. É verdade, o meu afilhado esses tempos atrás me falou que achava que o milho que estava na latinha, ele não sabia que vinha de uma planta, né? Olha, então assim e muitas leis, muitas vezes elas acontecem, em alguns eventos a gente fala, inclusive em Curitiba, com o chefe do INSS, ele falou, são leis fundamentadas ou criadas por um garoto de apartamento que não conhece a realidade das coisas. Então, precisa sensibilizar
pelas realidades. Nós tivemos num evento com Souza Cruz sobre a questão ambiental. Se critica muito o tabaco, né? Aí a fumaça do tabaco, tal. Aí ele falou, não vamos bater na parte ambiental da cidade, Rio Tietê, o nosso Rio Iguaçu, lá de Curitiba, que a gente conhece, na realidade. Vamos apresentar a importância, quanto que o tabaco tira do ambiente enquanto está vegetando, quanto soja tira, o milho. Se você plantar eucalipto, fica 6, 7 anos, você vai cortar ele, a própria mata nativa. Então, em vez de ficar batendo nessas outras situações, vamos apresentar o que nós fizemos. Porque, de repente, num momento vira fumaça, vira poluente, mas já tirou quanto da natureza até que virou um poluente? Sim. Então, Flávio, assim, para a gente pensar, então, a aposentadoria do trabalhador rural, ela vai se equivaler à aposentadoria do trabalhador urbano, do trabalhador da cidade. Então, também pensar em migrar para a cidade não vai ser a solução, porque, não, na verdade, o problema é justamente esse, é que o trabalhador rural vai ter aposentadoria com os mesmos direitos e idade, etc., de quem trabalha na cidade. Então, ou seja, ir para a cidade também não é a solução. Não. O relator aqui da reforma da Previdência, o Arthur Maia, falou que quem quiser uma vida melhor aí não pode contar com a aposentadoria, tem que pensar outro tipo de pensão e, logicamente, faz aí um elogio e incita a utilização dos bancos e da Previdência privada, né? Em alternativa a isso, né, não vamos nem tocar nesse assunto, né? Em alternativa a recorrer aos bancos e a fragilidade deles, que a gente vê, né, em países muito mais avançados que o nosso, né, como por exemplo, sei lá, Portugal, né, só para citar um exemplo muito mais próximo, Portugal, que os bancos também podem, né, estão frágeis, né, estão expostos aí à economia global. Mas em alternativa a isso, Flávio, será que a melhor utilização da terra por essa nova geração, plantando aí uma diversidade de culturas, dependendo cada vez menos do dinheiro, né, ou seja, tendo pelo menos subsistência, né? E tendo também fartura, né? Porque a gente vê hoje o trabalhador rural plantando soja e indo no mercado comprar salsinha e cebolinha, né? Assim, colocando num grau muito elevado. Então, pensar também a questão da reforma da Previdência também passa por pensar na própria utilização da terra para se proteger futuramente, inclusive aí as novas gerações, Flávio? Com certeza, a subsistência aí ela é interessante e é necessária. Eu ando últimos tempos aí, últimos meses, uns 2, 3 anos para cá, falando muito e tentando difundir a ideia de fruticultura na nossa região. Nós temos um posto do Iapar em Santa Helena, pesquisa frutas, a nossa coordenadora ali, a gente fala com ela seguidamente, e ela insiste, quando é que vamos plantar uma área de abacaxi, quando é que vamos implantar a produção? Gente, são 50 mil pés em 1 hectare de terra. E a maioria desse abacaxi produzido não precisa nem sair de casa, vende a R$ 2,60 a fruta. Já tem gente praticando isso, né? É uma realidade, não é uma possibilidade, né? A gente está levando isso, agora por 2 semanas tinha reunião seguida na comunidade de Santa Clara, a gente está levando essa ideia para lá. Vamos ter 2 cursos através do Senar, junto com nós do sindicato aí, para difundir fruticultura. É uma região geográfica muito boa para isso, e nós entendemos que o que você estava falando aí é que nós temos que mudar um pouquinho o hábito de produção. Eu também não concordo, porque frustrou uma safrinha de soja ou de milho, as pessoas ficam sem subsistência. E aí fica tudo muito caro ir buscar no mercado. Interessante, a gente chega às vezes na propriedade, né, e fala assim, o que você tem aqui para comer, né, pra gente sair para dar uma volta para comer? Não tem nada, né? Não, tudo que eu tenho aqui a gente compra no mercado. Até manga o pessoal tá comprando no mercado, manga comprar no mercado em Santa Helena. Que produz com uma quantidade muito grande, né? Vou deixar aqui então o telefone do Instituto Agronômico do Paraná, o Iapar, para quem precisar ir de auxílio para repensar então o futuro da questão agrícola em Santa Helena, 3268-3856,
3856, então, Iapar, e a Biolabore, que também é uma grande parceira, né? Conta aí com grandes pesquisas, homeopatia, e tem, assim, colocado em prática, realmente auxilia, faz assessoria, transforma a sua terra aí num projeto para o futuro. 3258 Biolabore. Flávio, mais algum recado aí para o pessoal? Como que você gostaria de encerrar a sua participação aqui hoje sobre esse assunto? Eu vou falar mais um pouquinho, a Michelle, então, do Iapar, com a equipe dela, a Biolabore, aí o Centro de Pesquisa, o CAP ali, que a Biolabore está instalado ali, o Zé Carlos, eles fazem um trabalho muito bom de pesquisa, tem resultados muito bons, podem ser apresentados para quem quiser, pode-se fazer eventos, pode vir procurar individual também, se queira vir fazer o conhecimento. Uma outra parte muito importante que nós temos na nossa região aqui, a nossa cooperativa Cofamel também, o mel é uma parte muito boa também, e dá uma renda boa também para os nossos produtores. O preço do mel está muito bom, e o mel da nossa região tem uma qualidade muito boa. Inclusive, dizem que se uma propriedade tem abelhas, né? Se ela tem condições de ter abelhas, ela também tem condições, então, de frutificar, né? De ter todos os cultivos. Uma propriedade sem abelha é uma propriedade que está dada à falência, né? Prática, né? A abelha, ela faz o trabalho de polinização, né? Trabalha de graça para nós aí, ajuda na nossa produção. Assim, eu quero agradecer muito o espaço, o convite de vocês aqui, Daniel, para a gente estar levando informações para as pessoas. É muito importante esse trabalho. A gente sabe que a Academia Cultural faz um trabalho bom em Santa Helena, diferenciado. A gente participou de reuniões da academia e alguns eventos. Então, a gente quer parabenizar o trabalho que vem sendo feito e as pessoas cada vez aderir mais a isso. Eu falava num outro momento, esses dias, que as pessoas têm que participar da vida da comunidade, num clube de mães, num campo de futebol, estão difundindo aí que vai sair de novo o campeonato municipal. Gente, se aproxima disso, participam. Isso é vida, gente, isso é bem viver. Leva seu filho lá, filho de 12, 13, 14 anos, começa a levar ele, integrar no futebol, ajuda a desenvolver essas ações da comunidade. Isso é muito importante. Fortalecer o que é mesmo uma comunidade, né? A vida isolada, sozinha, ela não é bom para ninguém. Sempre é bom viver em conjunto com mais pessoas, com entidades, com associações. É muito mais bom, muito mais prático de se viver. É isso aí. Então, pessoal, fica o convite da associação, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para que você aí, nosso querido agricultor santelenense, dê uma passada lá, vê o que está acontecendo, se informe, né? E pense também nessa questão da sucessão familiar e na utilização da sua terra para plantar aí o seu futuro, né? E o futuro dos seus filhos, né? Porque contar com a aposentadoria está realmente um risco. Apesar disso, os sindicatos não vão desistir da luta, né? Estão firmes e fortes aí para não deixar que essa reforma de fato aconteça e prejudique ainda mais essa classe que é tão trabalhadora, né? 24 horas. Flávio, fica nosso muito obrigado. Já deixando o convite aqui para você voltar outra vez para conversarmos sobre a sucessão familiar, né? Amadureça essa ideia, por favor, aqui com a gente. Conte com a nossa rádio para deixar os recados, os convites, tá? Nós estamos aqui de portas abertas, nós somos uma rádio comunitária e nosso papel é isso aí. Muito bem, ouvintes da Rádio Comunitária Liberdade FM, eu deixo com vocês uma versão da música Admirável Gado Novo na voz de Cássia Eller, e continuem nessa sintonia, porque a Rádio Comunitária Liberdade FM tem orgulho de ser um ponto de cultura nacional. Você ouviu Café com a Comunidade.